a minha experiência, nesses 21 anos que eu trabalho com consultoria, né, como que foi quando eu comecei, como que está sendo até hoje, e na área organizacional, esse ano vai fazer 35 anos que eu estou na área organizacional, então eu acredito que eu possa compartilhar e te ajudar em relação a essa questão, se é uma questão que está aí te deixando em dúvida, né, de certa forma, às vezes até te impedindo de iniciar essa atividade profissional. Então, vamos lá. Bom, veja só, né? Quando a gente fala de iniciar na consultoria, o que é bem interessante a gente discutir em termos do momento atual, né, é que as demandas aumentam cada vez mais em relação à prestação de serviço nas empresas. Muitas atividades que nós, psicólogas, podemos desenvolver, né? Muitos serviços que nós podemos oferecer para as empresas e que estão, né, no escopo tanto da psicologia organizacional quanto da psicologia do trabalho, essas atividades elas têm crescido muito em termos de demanda, né? Um exemplo que eu posso dar para você, que eu sempre costumo dar, né, é da saúde mental no trabalho, que antes da pandemia era mais difícil da gente poder desenvolver atividades com esse tema nas organizações. Durante a pandemia, isso intensificou, e a gente tem observado isso nos últimos meses ainda, né, com muita frequência, as organizações buscando profissionais no mercado com essa expertise, ou formando profissionais com essa expertise, né, que às vezes o profissional não tem uma experiência ainda, mas as empresas estão bancando. Só que tem algumas atividades que não podem ser desenvolvidas por funcionários que estão dentro da empresa, né? Por exemplo, na área de saúde mental no trabalho. Se você trabalha, né, com a perspectiva da psicodinâmica do trabalho, não é adequado, e eu acredito que não é só uma questão de não ser adequado, fica inviável, né, no meu entendimento, na minha experiência, naquilo que eu tenho estudado, que você tenha um profissional de dentro da empresa coordenando o grupo das clínicas psicodinâmicas do trabalho, né? Eu penso que, dependendo do cargo e da função desse profissional, fica mais difícil como que esse processo das clínicas vai acontecer dentro da organização. E aí eu falo também, né, não só com a minha experiência de consultora, mas também enquanto didata em processos grupais, né, que eu estudo processos de grupos, então, assim, tendo o entendimento do que é um grupo, qual é o papel do coordenador naquele grupo, como que o processo do grupo é alterado na relação que estabelece com o coordenador, enfim, isso tudo baseado em ciência, né, em uma fundamentação científica. Então, voltando, né, aqui para o nosso tema, então, sim, há um crescimento nas demandas em relação à prestação de serviços de psicólogas para empresas. Então, eu acabei de dar um exemplo sobre saúde mental no trabalho, assim como também na área de desenvolvimento, na área de diversidade, né, trabalhar com questões de gênero, de questões de geração, né, ou gerações, né. Há várias possibilidades que a gente pode trabalhar e que estão sendo demandadas cada vez mais. E na área de desenvolvimento também, existem algumas atividades que é inviável que profissionais de dentro da empresa possam desenvolver essa atividade. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se uma analista de recursos humanos, ela pode ser formada em psicologia, ter um conhecimento, uma experiência em desenvolvimento de pessoas, né?
Aqui não é uma questão da competência técnica que eu estou trazendo, mas se ela vai se propor a trabalhar com desenvolvimento de lideranças, onde ela vai trabalhar com líderes que estão numa posição hierárquica acima dela. Isto não é adequado. Isso não vai ser algo que vai ter, que vai atingir o seu objetivo, numa perspectiva de programa de desenvolvimento em grupo. Por quê? Porque há uma relação hierárquica diferenciada, há relações de poder também que estão diferenciados, enfim, isso vai afetar o resultado desse processo de desenvolvimento de liderança. E aí as empresas precisam contratar profissionais fora da empresa, né, para poder prestar esse serviço. Então, tem muitas outras atividades, né, que eu tenho falado aqui essa semana, eu comentei com várias possibilidades, a semana passada também, né, que nós, psicólogas, temos junto às empresas. Então, cresce muito as oportunidades cada vez mais.